A paz do Senhor para você, que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é a missionária Gilmara Vasconcelos, eu estou falando aqui de João Pessoa da Paraíba, seja bem-vindo a esse canal, meu irmão, minha irmã. E hoje estou trazendo para as nossas vidas uma palavra que vai tocar em nossos corações, que vai falar aos nossos corações, né? Ou seja, porque é algo que nós estamos vivendo hoje, vivenciando, né? E antes de começar a entrar verdadeiramente dentro da palavra, eu quero falar antes sobre a existência, do que é que a gente fazia antes da existência do aparelho celular. Antes de existir celular, o que é que as pessoas cristãs, né, e a sociedade em geral, né, como é que elas viviam, como era o estilo de vida de cada pessoa, né, que a gente vai ver que é bem diferente do que a gente vive hoje. E eu quero mostrar aqui algumas coisas que as pessoas faziam antes. Eu quero falar também já na vida espiritual. Antigamente, povo de Deus, as pessoas usavam muito a Bíblia impressa, não é verdade? Como não havia aplicativos, não tinha aplicativo, todo estudo devocional era com a Bíblia física. Você pegava a Bíblia, você estudava a Bíblia, você folheava ela, você grifava, né? Pegava ali um lápis e começava a grifar os textos assim que você achava que era mais assim. Toda a Bíblia é importante, mas assim, aqueles versículos que falavam mais ao teu coração, versículos que você gostava de aprender mais sobre aquele determinado texto, né? Você grifava ali, né? Algo que você queria ficar gravado quando você abrisse a Bíblia e encontrar. Antigamente, meus irmãos, havia também cartas e bilhetes. Os irmãos em Cristo trocavam cartas para edificação ou bilhetes de encorajamento, não é verdade? Não sei se você participou disso, fez algo parecido com isso. E as reuniões antigamente eram presenciais, encontros em casas, cultos na igreja, vigília, eram as principais formas de comunhão. Tinha os inários e os corinhos, né? O louvor era feito com inários e os corinhos, né, memorizados, sem precisar de letra no celular. E na comunicação, tinha telefone fixo. Quando queria marcar um culto ou algum evento, elas ligavam de casa ou da igreja para convidar algum irmão para ir para o evento. Tinha as visitas pessoais, era comum, né, visitar irmãos em casa para oração e comunhão. Não sei se você já participou disso. E o correio. Missionários e famílias cristãs distantes se comunicavam com cartas que demoravam dias ou semanas para chegar. Mas, vamos falar agora também no dia a dia de antes, né? Tinha agenda de papel para marcar compromissos, anotar versículos e lembretes. Quem andava com aquela agendazinha para marcar as coisas que você precisava fazer? Tinha os diários devocionais. Muitos irmãos, muitos cristãos, eles escreviam reflexões, orações e experiências em cadernos. Tempo maior em leitura e oração. Sem distrações digitais, havia muito mais tempo, muito mais espaço para momentos silenciosos com Deus. Ou seja, antes do celular, a vida cristã era mais presencial, escrita à mão e vivida em comunidade. Meus irmãos, o celular prejudicou muito na vida cristã. E eu quero falar para você o que o celular prejudicou na vida cristã. Vamos ver as áreas em que o celular prejudicou a vida cristã. Vamos ver se você está enquadrado em uma dessas situações. A distração na oração e leitura da palavra. Muitos cristãos têm dificuldade de orar ou ler a Bíblia sem olhar as notificações. Você começa a ler a Bíblia e de repente está ali do seu lado o celular e plim plim. Aparece a notificação, você para, deixa a Bíblia e vai correr para ver quem falou com você. Ou seja, o celular rouba o foco que deveria ser Deus. Você fica muito mais tempo distraído com o celular do que com a leitura da palavra. A substituição da comunhão presencial. Antes os irmãos se visitavam mais. Hoje muita gente prefere mandar uma mensagem rápida. Isso enfraquece os laços de amizade
cristã e a prática de congregar. Hebreus 10, 25. E o que acontece muito com o uso do aparelho telefônico do celular é a comparação e inveja nas redes sociais. Ver a vida perfeita das outras pessoas, que vida maravilhosa, pode gerar sentimento de inferioridade e ingratidão. A Bíblia nos chama a contentar-nos com o que temos, Hebreus 13, 5. E exposição a conteúdos imorais. Isso é muito sério, viu? O celular é porta aberta para pornografia, fofocas, escândalos e distrações. Isso tem destruído a pureza e santidade de muitos irmãos. E a redução do tempo com Deus, não é verdade? Horas no celular, minutos na oração. Meus irmãos. Muitos admitem que passam muito mais tempo rolando a tela do que buscando a presença do Senhor. Muitas vezes a pessoa se acorda ao acordar, já corre para ver as mensagens no celular, mas não corre para dobrar o joelho e falar com o papai. Tem a perda da sensibilidade espiritual. O excesso de informações externo tira o silêncio necessário para ouvir a voz de Deus. O Espírito Santo, meus irmãos, fala no secreto, não no barulho constante. 1 Reis 19, 12. O celular em si, meus irmãos, ele não é um pecado, mas pode se tornar um ídolo moderno, ocupando o lugar de Deus no teu coração. O cristão precisa aprender a usar o celular como ferramenta e não como senhor de sua vida. Eu quero falar aqui os perigos do celular na nossa vida cristã, meus irmãos. A gente está vivendo em um tempo em que o celular se tornou parte do nosso dia a dia, não é verdade? Ele pode ser usado para coisas boas, com certeza, como evangelizar, ouvir louvores, estudar a Bíblia, mas quando usado sem sabedoria, pode se tornar uma armadilha. A palavra de Deus nos alerta: todas as coisas me são lícitas, mas nem toda convém. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convém. 1 Coríntios 6,12. Aleluia! Hoje nós vamos refletir sobre todo o mal que o celular pode causar na vida de um cristão. Primeiro, meus irmãos, o celular rouba muito tempo. Muitos passam horas e horas no celular e minutos na oração. Eu acabei de falar. Muitos passam muito tempo e minutinhos na oração. A Bíblia diz: remindo o tempo por quantos dias são maus, Efésios 5,16. O tempo perdido no celular poderia ser usado para buscar mais a presença de Deus. Esse tempo que você passou aí rolando seu telefone para cima e para baixo, vendo coisas que não edificam, você poderia ter, até mesmo com o próprio aparelho telefônico, com o celular, você poderia estar usando para ler uma palavra, para escutar uma pregação, para se edificar com o seu próprio aparelho telefônico. O celular, meus irmãos, causa distração espiritual. Notificações, redes sociais, vídeos, jogos roubam a concentração. Jesus disse a Marta: estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Lucas 10, 41, 42. Assim como Marta, meus irmãos, muitos estão tão ocupados com a tela que esquecem de ouvir Jesus falar. Aleluia. O celular abre porta para o pecado. Isso é muito sério. O nosso celular, o meu celular, o teu celular, se a gente não souber usar, ele abre portas para o pecado. Aleluia, uma delas é a pornografia. É a fofoca, as mentiras, a inveja, tudo está a um clique no nosso aparelho telefônico. Aleluia. O inimigo usa, meus irmãos, a internet como armadilha para enfraquecer a nossa santidade. A Bíblia nos exorta: não porei coisa má diante dos meus olhos. Salmo 101, 3. O celular substitui a comunhão verdadeira. Hoje muitos preferem mandar mensagem, né? Eu tô com saudade de tal pessoa, vou mandar uma mensagem para ela, vou fazer uma chamada de vídeo, em vez de ir até a pessoa, visitar a pessoa, abraçar, orar junto com ela, procurar saber como é que ela está.
A palavra nos adverte, não deixemos de congregar-nos, Hebreus 10, 25. O celular não substitui a presença na casa de Deus, nem o calor da comunhão com os irmãos. Aleluia! O celular, meus irmãos, alimenta a comparação e a vaidade. Aleluia! Nas redes sociais, as pessoas mostram apenas o que tem de melhor. Não é verdade? Você olha, vê aquelas fotos, aqueles vídeos, né? Ela só vai mostrar a parte boa. E isso gera a pessoas muitas vezes fracas espiritualmente, gera inveja, ciúmes e vaidade. A Bíblia diz, não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Gálatas 5:26. O celular não é em si um inimigo, mas pode se tornar uma arma do inimigo, quando usada de forma errada, viu? Porque o celular, meus irmãos, ele rouba o teu tempo de oração. Aleluia. Distrai da palavra de Deus. Abre portas para o pecado. Enfraquece a comunhão. Alimenta a vaidade e o orgulho. Hoje Deus nos chama a usar o celular como servo e não como Senhor. Que possamos decidir, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Inclusive no uso do aparelho do celular. Aleluia. Oh, glória a Deus. Mais uma vez eu quero falar aqui, para mim e para você, como é que a gente deve usar o celular para agradar a Deus. Aleluia, meu Deus. Vamos usar o nosso celular, o meu, o teu celular, como ferramenta de edificação. Baixa aplicativos bíblicos para leitura e estudo na tua casa. Coloca louvores. Bota podcast e pregações para você estar se edificando. Assista cultos e congressos online quando você não puder ir à igreja. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, Colossenses 3,16. Você também pode usar seu aparelho de telefone compartilhando a palavra nas redes sociais, publicar versículos, reflexões e testemunhos, mandar mensagem de encorajamento a amigos e irmãos em Cristo, usar o WhatsApp ou o Instagram para evangelizar também. Aleluia, tem a palavra do Senhor dizida por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, Marcos 16:15. Você também pode usar o seu celular nas chamadas de vídeo para orar com alguém à distância. Você já fez isso? Eu já fiz isso várias vezes com algumas outras pessoas, isso é muito bom. Pessoas até mesmo de outro país, não é? Você também pode criar grupo de oração e estudo bíblico. Acompanhar missionários e interceder pela vida deles. A palavra do Senhor diz, orai uns pelos outros, lá em Tiago 5,16. Você pode usar também seu celular com disciplina e sabedoria. Definir horários para não perder tempo em excesso. Priorizar primeiro Deus, ou seja, primeiro a oração, a leitura da Bíblia e depois o uso do celular. Evitar conteúdos que entristecem o Espírito Santo. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Lá em Coríntios, 1 Coríntios 10:31. Seja luz, meus irmãos, no mundo digital. Você pode ter um perfil que reflita o caráter cristão. Evitar discussões, fofocas e palavras que não edificam. Mostrar amor, paz e esperança nas postagens que você estiver colocando. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. É assim que Deus diz para mim e para você. Mateus 5,16. O celular, meus irmãos, pode ser um instrumento de bênção, se usado para edificação, evangelização, comunhão e testemunho de vida cristã. Aleluia. Louvado seja Deus. Agora, para você que está aí, que não larga o celular, eu convido você a fazer um jejum de celular. Vai ser uma prática, aleluia, muito necessária para a tua vida, você que está muito preso nele. Assim como a gente jejua de comida, podemos também jejuar do celular para dedicar mais tempo a Deus, viu? Louvado seja Deus. O jejum bíblico sempre foi uma forma de buscar mais a presença de Deus, né? Você sabe disso, renunciando a algo essencial como comida, para a gente estar fortalecendo o nosso espírito. Hoje, um dos maiores apegos da humanidade é o celular. Muitos cristãos não conseguem ficar 10 minutinhos sem olhar a tela, mas conseguem passar horas sem orar. Horas e horas sem orar. Por isso, o jejum de celular pode ser um sacrifício agradável a Deus.
Aleluia. Quando damos mais atenção ao celular do que a Deus, ele ocupa o lugar do Senhor em nossa vida. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. 1 João 5:21. O jejum do celular nos ensina a disciplina. Assim como o corpo sente falta da comida, o coração sente falta do celular, meus irmãos. Mas esse vazio pode ser preenchido com oração e com a palavra de Deus. Antes subjuga o meu corpo e reduz a servidão. 1 Coríntios 9:27. Aleluia, o jejum de celular vai aumentar a sua intimidade com Deus. Você que está há muito tempo sem ter aquela intimidade com o Senhor, passa muito tempo com o aparelho telefônico. Esse jejum vai aumentar a sua intimidade com Deus, sabe por quê? Porque você vai estar sem distrações. Vai sobrar tempo para você orar mais, vai sobrar mais tempo para você ler a Bíblia, ouvir mais a voz do Espírito Santo. A palavra do Senhor diz assim: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Tiago 4:8. Se você fizer esse jejum, você vai ver como vai ser uma bênção. Nossa geração, ela está sofrendo de ansiedade e distração. O silêncio do jejum digital traz paz e clareza espiritual. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Salmos 46:10. Mas como é que eu posso praticar, missionário, esse jejum de celular? Escolhe um tempo aí, um período, algumas horinhas, um dia inteiro. Avisa para as pessoas que estão próximas de você para não ficarem preocupadas. Avisa que vai ficar sem entrar nas redes sociais durante esse tempo. Substitua o celular com a leitura da palavra. Ore, louve. Dobra teu joelho, entra no teu quarto. Começa a conversar com o Senhor. Irmãos, o jejum do celular não é apenas ficar longe do celular, mas se aproximar de Deus. O celular pode ser útil, mas nunca deve ter o poder de controlar a nossa vida espiritual. Decida hoje, agora, diga, vou desligar o celular para ligar-me mais ao céu. Isso é muito sério. Isso é muito sério, meus irmãos. O celular, ele é uma arma perigosa nas mãos de quem não sabe usar. O celular é uma das ferramentas mais poderosas da atualidade, nós sabemos disso, mas pode ser usado para o bem, para evangelizar, para estudar a palavra, assim como eu falei, ouvir louvores. Mas assim como a arma, se não for usada com sabedoria, pode destruir vidas. Isso é muito sério. Isso é muito sério. O celular pode ferir a si mesmo. Assim como alguém inexperiente. Vou dar um exemplo aqui. Pode se machucar com uma arma. O cristão que não sabe usar um celular pode destruir a sua fé. Por quê? O tempo perdido que ele está gastando no telefone, no celular, a falta de oração, a contaminação com os conteúdos imorais que a gente vê hoje na internet. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Salmo 101:3. O celular, meus irmãos, pode ferir a família. O uso excessivo está afastando o pai dos filhos, marido de esposa, irmãos da comunhão. Muitos estão conectados à internet e desconectados da família. Se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua casa, da sua família, negou a fé. 1 Timóteo 5:8. O celular, mais uma vez, vou te dizer, pode ferir a tua comunhão com Deus. Quando o celular ocupar mais tempo que a oração e a Bíblia, ele se torna um ídolo. Não terás outros deuses diante de mim, assim diz o Senhor. Êxodo 20:30. O celular pode ser usado como arma do inimigo. Sabia disso? As fake news, as fofocas, os escândalos, a pornografia, a vaidade. O diabo usa o celular para aprisionar vidas, meus irmãos. O diabo anda de redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5:8. O celular é como uma arma. Em mãos preparadas pode defender, mas em mão despreparada pode destruir. O cristão precisa aprender a dominar o celular e não ser dominado por ele. O Espírito Santo nos chama a usar o celular para glorificar a Deus, edificar a nós mesmos, meus irmãos, e abençoar o próximo. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus, lá em 1 Coríntios 10:31. Aleluia, meu Deus. Vou dar um exemplo aqui da arma e o celular. Imagina uma pessoa segurando uma arma, sem nunca ter aprendido a usar uma arma. Ela pode atirar acidentalmente em si mesma.
ela pode se machucar ou até ferir as pessoas que estão perto dela. A arma, meus irmãos, tem potencial de proteção e poder, mas nas mãos erradas é extremamente perigosa, não é verdade? Agora pense no celular, nas mãos de um cristão que não tem o Espírito Santo atuando. Ele tem acesso a tudo, ele tem acesso às redes sociais, aos vídeos, às mensagens, às informações e o entretenimento que aparece na internet. Sem o Espírito Santo, o cristão pode se distrair da oração e da palavra de Deus. Pode se contaminar com conteúdos impuros ou fofocas. Pode prejudicar a própria vida espiritual de pessoas próximas a ela. Assim como ninguém segura uma arma sem treinamento, ninguém deve usar o celular sem a direção do Espírito Santo. Ele é a nossa mira, nos ensinando o que ver ou ouvir, como reagir, onde investir o nosso tempo. Se vivermos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Gálatas 5:25. Se você quiser, aleluia, mudar a sua vida verdadeiramente, abra mão do uso do celular. Se você quer ter uma vida em comunhão com Deus, abra mão. Coloque Deus em primeiro lugar. Aleluia. Priorize, meus irmãos, a presença de Deus. Comece o dia orando antes de desbloquear o seu celular. Leia a Bíblia primeiro. Depois que você lê a Bíblia, aí sim, você pode pegar o seu telefone para outros propósitos. A palavra do Senhor diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Mateus 6:33. Troque tempo. Substitua, as distrações por edificação. Troque o seu tempo em redes sociais por estudos online. Mais uma vez eu digo, coloca pregações, coloca louvores, música que edificam. Use seu celular para evangelizar e edificar outras pessoas. Envie palavras de fé a quem precisa de conforto. Participa de grupos de oração. Amanhece o dia já mandando uma mensagem com a palavra de Deus. Depois que você fizer sua devocional, aí você tem tempo de levar uma palavra. Saiba usar essa ferramenta que está nas tuas mãos. Essa ferramenta tem um poder muito grande de você ganhar muitas vidas. Mas se você, mais uma vez, não souber usar, ela pode destruir a tua vida também. Isso é muito sério. Aleluia. Porque famílias, filhos, todos têm acesso a esse aparelho. Ninguém quer ficar sem ele. Então, saiba usar essa ferramenta que Deus te abençoou com ela. Use para a edificação do Senhor. Aleluia. Faz um jejum. Se isso está te fazendo mal, está te prejudicando, está colocando... o celular está acima do Senhor na tua vida. Você tem passado muito tempo mais com o aparelho de telefone que com a presença do Senhor. Então, larga ele. Começa a fazer um jejum. Muda a tua vida, porque Ele não é teu Deus. O nosso Deus é um Deus, é diferente. Não é esse aparelho de telefone que você está segurando aí em suas mãos. Amém? Reflita sobre isso é muito sério. Deus, Ele é o único Deus que nós temos em nossas vidas.